Olá, seja bem-vindo. 23 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere comigo as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a nutricionista esportiva Natália Fernandes Bonadio para conversarmos um pouco sobre a importância da nutrição no desempenho de quem pratica esportes. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Duda? Obrigada. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco por que você escolheu a nutrição esportiva. Bom, eu estou formada em nutrição faz 1 ano e meio. E a nutrição esportiva sempre foi uma paixão porque eu também faço parte do esporte. Então, antes de ser nutricionista, eu sempre fui bailarina profissional e professora de dança. Então, o esporte sempre esteve junto comigo, né? Tanto nos meus alunos, tanto comigo mesmo. Dentro da minha família também, meus pais sempre me incentivaram a praticar atividade física, né? Então, essa área do esporte sempre foi uma paixão. E aí eu escolhi a nutrição esportiva, comecei a dar palestras até. Recentemente eu tenho trabalhado bastante com atletas do Jacareí Rugby, que é bem famoso aqui na cidade. Então a minha área atualmente é mais a nutrição esportiva e também a nutrição clínica. E qual que é a diferença da nutrição esportiva com a nutrição convencional, nutrição tradicional? Bom, a nutrição clínica, que é convencional, o foco é maior na saúde. Então, assim, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, a saúde no geral, né? E a nutrição esportiva é mais focada mesmo para quem pratica atividade física, tanto o atleta amador quanto o profissional. A nutrição esportiva, ela pode beneficiar, então, tanto o atleta amador quanto quem pratica o esporte profissionalmente? Isso, amador ou profissional. Então, a nutrição esportiva é focada na performance dentro do esporte. Mas principalmente para o atleta profissional? Principalmente. Mas, assim, os amadores também, eles são super bem-vindos para a nutrição esportiva. Queria que você comentasse um pouquinho no que beneficia esse atleta. A performance, principalmente. Então, assim, resistência dentro do jogo, principalmente nas partidas, né? Então, assim, se o atleta ele já se importa com a nutrição no dia a dia, fazer o básico, a alimentação dele no dia da partida, do jogo, da competição, vai ser adequada também. Então, assim, é o básico que funciona. Por exemplo, não é só o pré-treino e o pós-treino que é importante. Normalmente as pessoas perguntam, o pós-treino, o pré-treino importa? Importa, principalmente para os atletas. Mas o mais importante mesmo é a alimentação dele durante o dia a dia. Final de semana, o segunda a sexta ali, nos treinos, né, principalmente. E não só com o nutricionista, né? Acho que é importante também ele ter uma equipe profissional da área da saúde. Então, o nutricionista, o fisioterapeuta que vai indicar para ele também, como prevenir lesões, ter aquela rotina com o médico, ter saúde mental. Então, assim, tudo isso é importante para o atleta. E atualmente você falou que está trabalhando com o rugby. Como que é trabalhar com esse esporte, com esse pessoal do rugby? Bom, é bem diferente da minha realidade, né? Como eu trabalho bastante com bailarinos também, são modalidades bem diferentes. Então, assim, o rugby, ele exige um percentual de gordura X, né? Diferente de bailarinos, por exemplo, fazendo essa comparação. Então, os jogadores de rugby, eles precisam ser mais pesados, por exemplo. A maioria dos jogadores, eles vêm para ganhar mais massa comigo. Então, nunca é mais para emagrecimento, por exemplo, né? As pessoas acham que, vou passar no nutricionista só para emagrecer. Mas não, por exemplo, os atletas de rugby, eles precisam ser mais pesados, porque o jogo, ele pede isso. Né? Principalmente em certas categorias dentro do jogo, tem posições diferentes. Então, tem atletas que precisam ser mais pesados, precisam ganhar mais massa, e outros precisam ser um pouco mais leves para correrem mais, ter uma resistência cardiorrespiratória maior. Então, é legal trabalhar com eles, porque dentro de um esporte só, a gente tem objetivos diferentes. E como você falou, é muito diferente entre um esporte e o outro. O rugby, o balé é totalmente diferente. Exatamente. E a nutrição, o básico é o mesmo, mas existem objetivos diferentes. Como você falou, o ganho de massa para o rugby, né, que é importante. Exatamente. Peço licença a você, Natália, já voltamos a conversar. E falando sobre esporte ainda, a Paixão pelo Vôlei virou um projeto social com 150 participantes. E o melhor de tudo, é tudo gratuito. O objetivo é espalhar o amor pelo esporte e oferecer a prática a todos. Em Jacareí, um projeto de vôlei que começou com o sonho de 12 pessoas cresceu
e hoje realiza os sonhos de mais de 150 pessoas. O RM São João, lançado em maio de 2022 por Rita Tamayo e Marcos Leonardo, surgiu da vontade de levar o vôlei para todas as idades e gêneros, com uma única regra: se divertir. O RM São João começou com um time feminino, na verdade, com 10, 12 mulheres que estavam aí paradas há algum tempo. E através dessas mulheres a gente conseguiu um local, né, que na época era ali no Educa Mais São João. E o projeto de lá para cá só veio crescendo. Então a gente hoje pode falar que o RM São João começou com um time feminino. Aberto para todos, de 12 a 60 anos, o projeto acolhe tanto iniciantes quanto jogadores experientes. E o melhor, é totalmente gratuito. Por ser um projeto social, a gente não visa fins lucrativos, né? Aonde que a gente pretende chegar? A gente atinge todo tipo de público, desde 12, 13 anos até 60 anos. Pessoas que já jogaram vôlei, pessoas que estão iniciando no vôlei, pessoas que já jogaram, têm uma certa experiência, elas acabam vindo para o RM São João justamente para qualificar um pouco mais os atletas, os próprios times, as próprias categorias. Mas o RM São João não é só sobre vôlei. É sobre saúde, amizade e, claro, muita paixão pelo esporte. O esporte, ele salva vidas. Então, quando você se dispõe a fazer isso sem nenhum mal, sem procurar nenhum fim lucrativo, porque o nosso retorno é justamente esses relatos de pais que chegam e falam: nossa, meu filho se achou, minha filha se achou dentro do esporte. Então, para a gente não tem nada mais gratificante. Entre os participantes está o Luiz Henrique, que veio da Bahia para Jacareí e encontrou no projeto um lugar para praticar o esporte que gosta e ainda fazer novos amigos. Eu passei 6 anos morando lá na Bahia e agora, quando eu voltei para São Paulo, numa cidade nova com os meus pais, aí eu fui buscar no Instagram o vôlei, que é algo que é minha paixão, que eu gosto de fazer. E aí eu encontrei lá a página do RM São João e eles me acolheram muito bem, me mostraram as amizades aqui, me fizeram conhecer a cidade do começo mesmo. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Hoje eu conheço muita gente da cidade, gente que me proporcionou propostas de emprego, gente que me proporcionou muitas coisas além de só praticar o esporte. Assim como o Luiz, muitos encontraram no projeto um espaço de acolhimento e diversão, onde a união e o trabalho em equipe são fundamentais. A questão é que o vôlei é muito esse negócio de união, né? Companheirismo, então eu acho que é isso, assim. Eu aprendi isso muito com o projeto, né? Porque, querendo ou não, dentro de quadra a gente precisa ter uma união com a equipe, porque senão não vai pra frente, né? E para quem deseja se juntar para essa atividade, é muito simples. Quem quiser fazer vôlei, quem quiser conhecer um pouquinho mais de vôlei, dá uma olhadinha lá na nossa página, procura a gente, vem fazer um bate-bola, uma brincadeira aí na quadra, que vai ser muito bacana. O RM São João segue crescendo, unindo pessoas e realizando sonhos através do vôlei. Com cada treino, o projeto prova que o importante é se divertir. E voltamos ao nosso bate-papo com a Natália Fernandes Bonadio, que é nutricionista. Natália, a gente mostrou agora uma matéria sobre o vôlei, um projeto muito importante aqui da cidade, que muita gente participa. E qual que é a importância da nutrição esportiva também para jovens, adolescentes que são atletas? Bom, eu tenho trabalhado bastante com adolescentes. E, assim, o maior problema dos adolescentes, eles comem menos do que eles precisam. Então, tem uma grande restrição alimentar, principalmente uma seletividade. Então, a falta de frutas e legumes dentro da alimentação, que deveria ser o básico ali da alimentação de qualquer pessoa. Então, assim, a gente trabalha bastante essa introdução. Frutas, legumes, beber mais água. Os adolescentes, eles consomem muito ultraprocessados. Então, assim, os ultraprocessados acabam atrapalhando no ganho de músculo, na performance esportiva mesmo, na resistência cardiorrespiratória. Então, assim, fica cansado muito fácil. E tem a questão também de eles não dormirem muito, não dormirem com qualidade, né? Assim,
dormem pouco, né? Os adolescentes até 18 anos, a pessoa precisa dormir pelo menos 8 horas por noite. Nossa, e os adolescentes hoje em dia? Hoje em dia ficam até tarde, de madrugada, mexendo no celular. Então, eu sempre falo, isso é um ponto muito importante dentro do meu acompanhamento. Então, o sono de qualidade, ele vai te ajudar, sim, na performance esportiva. E você falou sobre a água. Qual que é a importância dessa hidratação também? Porque beber água é muito importante. Para qualquer pessoa, Duda. Então, assim, a hidratação é importante principalmente para a resistência cardiorrespiratória. O que isso significa? Você, dentro de um esporte, você precisa correr, por exemplo. Então, para essa resistência na respiração, a água é muito importante. Além dela evitar cãibras. Então, as cãibras, a principal causa é a hidratação e também a falta de carboidratos. E para os atletas também é muito importante a energia, é crucial a energia. Qual que é as formas de ganhar mais energia, de ter mais energia? Ter mais energia, então, assim, o sono, por exemplo, é um ponto muito importante. Parece bobeira, mas é verdade. A qualidade do sono, ela influencia muito o seu dia a dia. E, assim, as refeições principais, café da manhã, almoço, lanche, se você tiver uma organização de rotina, comer os alimentos principais, o arroz com feijão, a frutinha, o básico, você vai ter energia para o seu dia. Mas com os adolescentes é mais difícil ter essa regrinha de manter uma rotina da alimentação. Exatamente. Como eu falei, eles consomem muito ultraprocessados. Os ultraprocessados, eles têm muito conservante, muitos aditivos químicos. Isso pode causar também um cansaço e falta de energia para eles. E falando de atleta, não tem como deixar de falar das lesões. Uma dieta, uma alimentação regulada, uma alimentação correta, pode ajudar nessas lesões? Pode sim, Duda. Então, assim, os macronutrientes, eles precisam estar equilibrados. Quais são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras. Então, as proteínas, principalmente, depois do treino, depois dos jogos, elas vão ajudar muito nessa parte de lesão, nessa parte de recuperação. Então, estar com tudo balanceado é importante. E como que a gente faz isso? Indo ao nutricionista. Porque é a gente que faz esse cálculo para ver, tá com pouca proteína na alimentação, tá balanceado. Então, a gente faz tudo isso e é muito individual para cada pessoa. Sim, como você falou, cada corpo reage de um jeito, cada pessoa é diferente essa alimentação. E Exatamente, E é importante, então, procurar um nutricionista. Exato. Então, como eu falei no começo, é importante que o atleta, seja ele amador ou profissional, principalmente profissional, que ele tenha uma equipe de saúde mesmo. Então, assim, lesão. Nutricionista, fisioterapeuta, que é muito importante para prevenir as lesões também. O educador físico, né? O professor dele que vai ajudar nos treinos, porque o treino também ajuda muito na parte da lesão, né? Para prevenção de lesão. E o médico também, assim, médico de rotina, fazer exames bioquímicos é importante. A regulação dos hormônios também. E essa alimentação correta, ela pode influenciar nesse desempenho do atleta, né? Com o que ela influencia no desempenho do atleta? Tanto em competições, em provas, antes de competições? O que influencia? Não entendi. A alimentação correta, ela influencia nesse desempenho do atleta? Totalmente. Antes das competições, Totalmente. provas? Então, assim, é o básico que você precisa fazer todos os dias. Mas no dia da prova também é muito importante. Ter uma boa noite de sono, ter comido direito na refeição anterior à prova, à partida e também na pós-partida. É muito importante, principalmente para a recuperação muscular. E na questão de vitaminas, o que você acha sobre as vitaminas? A gente vê muito nas redes sociais, muitas divulgações de whey protein, de diversos tipos de vitaminas. O que você acha sobre? Então, a suplementação, né? A suplementação, ela não é necessária para todo mundo. Mas ela ajuda bastante, principalmente os atletas, assim, que tem uma vida muito corrida, então a suplementação ela ajuda na praticidade. Por exemplo, o whey, ele ajuda a suprir as proteínas que faltam na nossa alimentação. Então, às vezes você não tem um tempo ali de comer, de fazer uma refeição completa, você pode suplementar o whey protein, tá tudo bem? E qual que é a diferença do whey protein, da queratina, do pré-treino? Então, assim, o whey protein e a creatina são proteínas. Então, eles vão ajudar na recuperação muscular e a suplementar mesmo as proteínas que faltam na sua alimentação. O pré-treino, como o nome já diz, ele é um pré-treino. É para te dar mais energia durante os treinos, durante as partidas, né? Também não é obrigatório tomar. É muito individual. Algumas pessoas precisam dele, outras pessoas não. Elas só fazem uma alimentação, uma refeição pré-treino e tá tudo bem, não precisam suplementar.
E quais cuidados a gente tem que ter para escolher entre eles? Porque, como eu comentei, a gente vê muito nas redes sociais, a gente não sabe qual é o melhor, a gente acaba vendo um influencer ali divulgando um produto que a gente nem sabe o que tem nesse rótulo. Então, tem que procurar um profissional. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, vai comprar alguma coisa diferente? Me pergunta. Manda mensagem, tira foto, manda o produto para eu ver se é um produto de qualidade ou não. Ou até mesmo perguntando para o vendedor da loja, né? Que às vezes a gente quer comprar online. Mas o próprio vendedor da loja, ele tem a obrigação de saber se é um produto de qualidade ou não. Você acha que na hora de comprar esses produtos ajuda a ler o rótulo ou a gente vai ficar perdido do mesmo jeito? Ajuda a ler o rótulo se você souber ler o rótulo. Então, assim, pergunta para sua nutricionista, como que eu posso ler o rótulo? Né? Me ensina. Eu vou lá, te ajudo, te ensino isso aqui. É isso, creatina tem que ser pura. Então, se tiver mais do que creatina na embalagem da creatina, eu não aconselho. Tem que ser creatina pura, só creatina. Então, é sempre importante um profissional estar acompanhando esse atleta ou até quem pratica esporte. Exatamente. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E mudando de assunto, a Câmara Municipal cedia na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, às 17 horas, uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente às ações e políticas públicas executadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, entre os meses de maio e agosto de 2024, aqui em Jacareí. A audiência será transmitida ao vivo pelos nossos canais e redes sociais, mas a população também é convidada a comparecer ao plenário da Câmara Municipal de Jacareí. E ainda falando sobre atividade física, praticar atividade física com frequência traz ganhos inegáveis à saúde. Para além de frequentar apenas uma academia, outras atividades também podem ser incorporadas à rotina. Conheça a iniciativa do grupo de corrida, que se reúne semanalmente para praticar atividade física ao ar livre. A prática de atividade física é indispensável para uma boa saúde. E realizá-la ao ar livre traz diversos benefícios, tornando essa experiência física e mentalmente benéfica. A atividade física é importante por diversos motivos, né? Melhoria na qualidade de vida, no sono, saúde, como níveis de colesterol, diabetes, melhoria na ajuda de tratamentos de ansiedade, transtornos mentais, além também da qualidade dos benefícios estéticos, que não é o mais importante, mas vem como consequência. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, a falta de atividade física pode causar doenças cardíacas, diabetes, obesidade, entre outras doenças não transmissíveis em 500 milhões de pessoas até 2030. Mas em Jacareí, há espaços abertos para práticas de atividade física e diversas iniciativas. Entre elas, temos o grupo Correria Jacareí. E quem nos fala mais sobre é o Valdeir, líder da equipe. O grupo Correria Jacareí é um grupo que se iniciou através de um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que a gente criou para marcar treinos e provas. Aí esse grupo foi ficando, foi se fortalecendo, foi um motivando o outro e acabou criando um grupo de corrida, onde a gente agenda mensalmente os nossos treinos, a gente combina as nossas provas e a gente se organiza através desse grupo. Um motiva o outro quando a gente está em grupo. Aí a gente está sempre envolvido com esportes, com treinamento, com atividade física e tanto jovens quanto novos, esse é o principal benefício, é a saúde. Para quem quer começar a fazer uma atividade física, mas não se sente motivado a iniciar a prática sozinho, treinos com o grupo acontecem dias de terça e quinta-feira, com saída às 19 horas do estacionamento da Havan, e no Parque da Cidade todo o último domingo do mês, com concentração às 7h30. Eu recomendo para que todo mundo faça atividade física, a qual ela sente mais prazer. Tem a corrida, tem caminhada, tem academia, tem crossfit, tem pilates. Tudo quanto é tipo de atividade física que a pessoa se identificar, eu aconselho que faça aí de forma leve, né? Que não seja um peso. Às vezes a pessoa não é da corrida e querer forçar a pessoa a correr, pode não ser tão prazeroso. Então, qual o esporte que você tiver afinidade, eu sugiro e aconselho que siga este caminho. Seja qual for o exercício escolhido, o importante é praticar frequentemente, com responsabilidade e cuidado para que não ocorra nenhuma lesão. Comece com simples, alongamentos e caminhadas, e atividades que te agradam.
Logo, você perceberá a diferença. Isso é importante, você fazer o que você gosta, onde você se sente melhor, né? E não precisa ser todos os dias, claro, se você tiver 20, 30 minutos diário, melhor. Mas se você conseguir 2 vezes na semana, um tempinho para fazer um pouquinho de atividade física, não importa o lugar, o importante é que você faça para ter uma melhora na sua qualidade de vida. E voltamos a conversar com Natália Fernandes Bonadi, que é nutricionista. Natália, a gente acabou de passar uma matéria sobre corrida, sobre a importância dessa atividade física ao ar livre. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a corrida. Você comentou também que é importante a corrida para perca de peso. Sim, hoje em dia tá no auge, né, a corrida. E o que eu acho muito bom, porque a atividade física tem que ser influenciada para todo mundo, né? Então, a corrida ela é uma atividade aeróbica, então gasta bastante caloria, né? Mas, claro, para correr a gente precisa ter um preparo físico. Então, é importante fazer o fortalecimento também, assim, não... eu faço o quê? Musculação ou corrida? Os dois. É importante ter os dois, principalmente para não causar lesões. Na corrida é muito fácil a gente ter lesões, principalmente calcanhar, no tornozelo. Então, é importante fazer um fortalecimento. Hoje em dia tem até academias que com foco em fortalecimento para corredores. Então, é importante a gente ter essa preocupação, não só começar a correr na rua do nada, assim, mas ter um preparo, falar com uma nutricionista, né, com um educador físico. Eu acho importante esse preparo, mas incentivo demais todo mundo a correr. A corrida é um esporte que todo mundo pode praticar tanto ao ar livre, como a gente mostrou na matéria. Tem várias corridas aqui na nossa cidade também. E é importante esse preparamento pré e depois da corrida. Exatamente. Então, assim, para todo atleta, o carboidrato é o combustível para eles terem mais energia. Mas para os corredores, ciclistas, atletas de endurance, que a gente fala, que são atletas de resistência, o carboidrato antes das provas, ou até o carboidrato da noite anterior, é muito importante para que eles tenham uma performance melhor durante os treinos e também nas próprias corridas. E após, sempre proteínas, para a recuperação muscular. E não esquecer também da hidratação, né? Da água. Totalmente. Então, assim, quem começa na corrida sente muita dificuldade na parte respiratória. Como que a gente pode melhorar isso? Aumentando mais a quantidade de água no dia a dia. E na questão das dietas, existe alguma dieta específica para cada tipo de atividade física ou é para cada tipo de pessoa, cada tipo de corpo? Sim, cada dieta é uma palavra que significa alimentação individual. Então, é a sua alimentação individual. Não dá para você ter a mesma alimentação que eu. As quantidades serão diferentes, porque cada um tem um objetivo. Tem gente que tem o objetivo de aumentar a performance, tem gente que tem o objetivo de emagrecimento, tem gente que tem o objetivo de ganho de peso, né? Então, cada dieta é muito individual para cada pessoa, principalmente para atletas de diferentes modalidades, né? Então, tem atleta que precisa suplementar um nitrato, por exemplo, que é o da beterraba, não sei se você já ouviu falar, do suco de beterraba, que ajuda bastante na performance de corrida ou até de atletas como jogadores de rugby. Então, existe um suplemento que é a beterraba em suplemento. Então, como eu falei, não é necessário, mas é prático. Então, ao invés de tomar um suco de beterraba, eu vou lá e tomo o suplemento que tem a mesma composição do suco da beterraba. Mas nem todos os atletas precisam disso. Então, assim, é muito individual mesmo. Vai de corpo a corpo. Isso. Tem alguma dica para fazer essas refeições corretamente no dia a dia? Dicas fáceis? Bom, a primeira dica é contrate um nutricionista mesmo, assim. É mais fácil porque você consegue tirar suas principais dúvidas ao invés de ficar pesquisando na internet. Porque na internet tem coisa boa e coisa ruim, né? Sim. Então, assim, tem muito mito na internet também. Falando de carboidratos, falando de suplementos. Então, assim, procure um profissional qualificado que vai tirar suas dúvidas e mostre seu objetivo e se dedique nisso, né? Eu sempre falo, o básico é o principal. Não dá para você começar, eu tenho o objetivo disso, mas você não faz nem o básico, não toma nem água suficiente no seu dia. Então, comece pelo básico e depois vai subindo as suas metas de pouquinho em pouquinho. É importante esse acompanhamento porque
eu não sei o que eu exatamente preciso, né? Um profissional que deve falar o que eu preciso, o que eu não preciso. Exatamente. Então, a gente que estudou 5 anos para isso, para fazer o cálculo nutricional, da sua dieta, dos macronutrientes. Então, a gente consegue ter esse olhar maior e mais específico para o que você quer. E a gente falou aqui bastante de atleta, mas também não só os atletas, né? Todo mundo é necessário passar por um acompanhamento. Exatamente, eu falo, todo mundo que come precisa ter um acompanhamento de nutrição. Então, qualquer pessoa precisa passar no nutricionista pelo menos uma vez na vida para entender o que tem de errado na alimentação dessa pessoa, o que pode melhorar, quais hábitos saudáveis ela pode incluir na rotina para que ela tenha uma qualidade de vida maior mesmo. Para o nosso próprio bem-estar. Isso. Peço licença a você novamente, Natália, já voltamos a conversar. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a nutricionista Natália Fernandes Bonadio. Estamos conversando um pouquinho sobre a importância da alimentação no desempenho atlético. Natália, a gente comentou muito sobre a importância da alimentação, mas a alimentação também é importante para cuidar da saúde mental? Com certeza. Então, uma alimentação bem balanceada, né, o básico bem feito, hidratação em dia, sono em dia, atividade física, tudo isso ajuda muito na saúde mental. E o atleta, ele precisa muito cuidar da saúde mental, principalmente para o atleta profissional, que vai para muitas competições, campeonatos. E a gente falou na outra entrada também sobre a dieta. Quais são os sinais que a dieta não está fazendo bem, não está sendo adequada para esse atleta? Para o atleta, a gente tem que ver o quesito de lesões, e a parte também de resistência. Às vezes a pessoa está muito cansada e não sabe por quê. A gente tem que olhar lá o ponto de origem.
como que está sendo a rotina da pessoa? Está bem organizada? A saúde mental, será que está em dia? Então, nem sempre é a dieta que é o problema. A gente tem que olhar um conjunto de fatores. E aí, claro, se a saúde mental não está em dia, a gente tem que procurar um profissional psicólogo. E não só para atletas, como que a gente faz para manter essa dieta e equilibrar também com exercícios físicos? Porque não faz sentido a gente manter só a dieta e não praticar algum exercício, fazer algum exercício físico. Exatamente. Então, assim, eu tenho um objetivo de emagrecimento, por exemplo. Se eu fizer só a dieta, eu vou estar fazendo 50%. Mas e os outros 50%, né? A atividade física faz total diferença. Então, ela ajuda muito, até na saúde mental, a atividade física ela é muito importante. Então, o quesito social, o quesito de movimentação do corpo. Para ganhar músculo, a gente precisa fazer musculação, fazer um fortalecimento, né? Não só musculação, mas existem outros tipos de fortalecimento. Hoje em dia tem o crossfit também, que está bem muito alta, legal, né? Então, os dois, eu falo, é um pacote. É a alimentação, a atividade física, você consegue chegar no seu objetivo. Você falou que está em alta e depois da pandemia também, a gente percebeu muita gente que começou a fazer esporte, começou a fazer a corrida, andar de bicicleta, outros esportes. O vôlei hoje em dia está muito em alta e isso é muito importante. Sim, exato. Então aqui na cidade tem alguns projetos com adolescentes. Então, como eu falei lá no começo, o Jacareí Rugby é muito forte aqui na cidade e o vôlei está crescendo bastante também. Eu acho isso muito importante para os adolescentes, porque desde cedo você precisa praticar algum esporte, alguma atividade física, porque senão você vai se tornar um adulto sedentário. Vai ter problemas psicológicos, problemas de saúde, né? Porque se você é sedentário, provavelmente você vai ter alguma doença aí crônica futuramente, uma obesidade, uma diabetes, hipertensão. Então, é importante para a saúde também. Você falou um pouquinho desse acompanhamento do Jacareí Rugby, que é muito importante aqui da nossa cidade. Tem atletas que vão participar da seleção. Como que é que funciona? Você também acompanha eles nesse processo? No começo do ano, eu fiquei 6 meses acompanhando ele mais de pertinho. Dei algumas palestras para os adolescentes. É um grupo que chama CDF, que é o Centro de Formação lá do Jacareí Rugby. Então, é um centro de formação para que eles sejam profissionais futuramente. Então, é muito legal. Então, tratar a nutrição esportiva para os adolescentes desde cedo é muito importante. Como eu falei, eles se entopem de ultraprocessados todos os dias. Então, se eles já mudarem essa chavinha, a performance deles vai ser diferente. E aí, quando eles tiverem 18 anos e puderem ter idade para ir para um profissional, eles já vão estar com um corpo muito melhor, com uma performance muito melhor. E o físico também é muito importante para quem quer ser um profissional. Para quem quer ser um grande atleta. E a gente fala de adolescente, a gente lembra também do álcool. Quanto isso prejudica? Prejudica demais no rendimento. Então, assim, no cansaço, na força, atrapalha demais no ganho de músculo. Então, assim, não adianta nada você, por exemplo, acabou de treinar, acabou de ter uma partida, depois vai no barzinho beber com os amigos. É o que acontece bastante. E eu sempre falo para os meus pacientes, faz uma refeição antes, depois sai para tomar alguma coisa, cuidado com o exagero, sempre ficar equilibrando com a água, porque o álcool, ele desidrata muito o atleta, desidrata muito mesmo. Então, assim, ou você para ou você diminui muito, porque atrapalha demais a performance. Que a gente vai ter todo esse acompanhamento antes e acaba que depois o álcool todo final de semana ou todo pós-treino prejudica esse acompanhamento de antes, acaba não valendo. Exatamente, ele vai atrapalhar diretamente na hipertrofia. Perfeito, Natália. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. E mudando de assunto, a Receita Federal abre nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda de 2024. Ao todo, mais de 500 milhões de contribuintes serão contemplados, no valor de 1,3 bilhão. O contribuinte que deve acessar o gov.br/Receita Federal para realizar a sua consulta. Nesse site também é possível verificar se há alguma pendência que impeça esse pagamento da Receita. O depósito do 5º lote deve ser feito no dia 30 de setembro. E falando sobre endividamento familiar, caiu pela primeira vez desde fevereiro desse ano, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC. Apesar dessa redução, o índice ainda é maior do que o registrado em julho do ano passado. Confira detalhes na reportagem. Pela primeira vez desde fevereiro, o nível de endividamento registrou queda, atingindo 78,5% das famílias brasileiras.
No entanto, o índice ainda é superior ao registrado em julho do ano passado, quando terminou em 78,1%, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o último levantamento da Serasa, o cartão de crédito é o principal motivo de endividamento, seguido de contas básicas como água, luz e gás e financiamento. A gente até comenta sobre alguns sinais que essas pessoas acabam cometendo, que pode ser um sinal de alerta para elas, né? O primeiro deles é, de repente, a pessoa não conseguir pagar o mínimo do cartão de crédito, já é um sinal de alerta, né? O segundo, de repente, é as pessoas também não conseguirem sequer honrar com os compromissos básicos. É aquela pessoa que não consegue pagar a conta de água, luz, telefone, celular, escola das crianças, aluguel. Aí vem o terceiro, né? Que, de repente, a pessoa já tinha alguns compromissos assumidos, ela tinha o financiamento da casa, tinha o carro porque ela está pagando parcelado, tinha, de repente, um consórcio que antes ela pagava, ela não consegue mais pagar, já é também um sinal preocupante. E o outro, né, o quarto, que a gente gosta de dizer, é que a pessoa não quer nem abrir as correspondências bancárias, né? E aí já é um sinal realmente vermelho, né, para ela, com relação ao endividamento que está batendo aí a porta. Se engana quem acredita que especialistas em finanças estão isentos de problemas financeiros. A consultora Andressa Costa enfrentou dificuldades ao se deparar com os juros do cheque especial. Infelizmente, né, depois da minha licença maternidade, eu fui demitida. Então, assim que passou meu período, né, de estabilidade pós-retorno da licença, eu fui demitida. E aí foi um período, né, por o qual eu não estava preparada. Então, eu tinha uma reserva bem pequenininha. E aí, passou um mês, o meu esposo também foi demitido. Então, foi uma fatalidade mesmo, né? Então, a gente ali com a nossa bebezinha, novinha, com novos gastos, novos custos, e os dois desempregados. Então, não teve jeito. A gente acabou usando um pouquinho de cheque especial e os juros do cheque especial viram uma bola de neve. Ela ainda conta que, por ser uma especialista financeira, o endividamento lhe trouxe mais constrangimento. Para mim, como eu já era da área de finanças e já estava em formação para me tornar uma educadora financeira, eu me sentia uma fraude. Falei, como assim, meu Deus, isso está acontecendo comigo, né? Então, eu me sentia terrível. E fora que você recebe ligações de todos os DDDs do país com pessoas te cobrando. Isso é muito doído, é muito doloroso. Em Jacareí, de janeiro a julho, 3.499 pessoas físicas e jurídicas foram negativadas. Os dados são da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, que representa o Equifax Boa Vista na cidade. Para você fazer ideia, o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça levantou 44 milhões de processos em andamento no Brasil. Isso significa dizer que cada brasileiro tem um processo em andamento, porque todo processo existe no mínimo duas partes, né? E você não vai contar a criança nem os mais antigos litigando, mas a classe ativa. Então, todos têm processo na justiça. Isso é impossível um processo andar e terminar antes de 6 anos, é de 6 a 8 anos. Você tem aqui na associação a Câmara de Arbitragem, mediação e arbitragem, onde você pode trazer os seus problemas, chama a parte contrária, sentando numa mesa com árbitros, com mediadores competentes e reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, onde vai ajudar você a resolver o seu problema de dívida, de mediação, chegar a um consenso, assumir compromissos possíveis de se honrar. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito. Esse planejador financeiro sugere que diminuir os gastos é o primeiro passo para se livrar do endividamento. Para a pessoa poder sair desse endividamento, é importante ela parar de se endividar completamente, né? Porque tem gente que tem dívida e continua comprando coisas nos sites na internet, sai para o shopping, acaba adquirindo mais um outro produtinho, ou uma roupa, um sapato, um vestido, ou sai final de semana, troca de celular, compra um carro. Então, ela tem que, primeiramente, parar de fazer isso. Segundo ponto, ela se organizar, né? Ela realmente destinar uma parte daquilo que ela ganha para o pagamento dessas dívidas. Se está com nome restrito e desconhece a origem da dívida, a Associação Comercial de Jacareí disponibiliza o serviço de consulta a negativados. O valor cobrado é de R$10. Está com Natália Fernandes Bonardi, que é nutricionista esportiva. Natália, foi muito legal o nosso bate-papo, a gente já está indo para o finalzinho, a gente conversou muito sobre os atletas, sobre quem participa quem pratica o esporte. Agora eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem final, um conselho para
para os atletas, para quem pratica esporte? Bom, o conselho é para atletas, mas serve para todo mundo, que é comece pelo básico. Não adianta nada a gente ficar procurando um monte de suplementos se a gente nem tem uma boa alimentação na nossa casa diariamente. Então, comece pelo básico, tenha organização, que é a principal coisa para a nossa rotina alimentar, e ter constância, porque às vezes as pessoas querem resultado muito rápido e não é assim que funciona. É um longo caminho que a gente precisa ter paciência e constância todos os dias. Igual a atividade física, a mesma coisa, todos os dias, para que a gente chegue no nosso resultado tão esperado. E não adianta só falar, tem que começar. Tem que começar. Comece hoje, não espera segunda-feira. É isso. Muito obrigada, Natália, pela sua participação e até uma próxima. Obrigada a você. Até, Duda. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa matéria e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!